Gente, vamos lá. Eu queria que a gente abrisse em Mateus, capítulo 9, começando no verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Pai, abençoa a tua palavra, Paizinho. Nos dá graça. Nos dá graça. Que encontre no coração terreno fértil a tua palavra, Pai. Aí, gente, na quarta-feira aqui na oração, né? Eu amo vir para a oração. E na quarta-feira eu estava aqui e brotou uma oração do meu coração, que até... Porque eu não fico pensando no que eu vou orar, não, eu vou orando, entendeu? E brotou uma oração no meu coração. Eu falei assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quando eu paro para olhar a necessidade que existe, o quanto que esse mundo lá fora está quebrado, eu consigo ver, gente. Eu consigo ver famílias quebradas, eu vejo tanta jovem envolvido com droga, pessoas dentro, com muita depressão, coisas assim. Eu vejo tudo isso, eu vejo a necessidade, desse jeitinho aqui que Jesus viu, né? Aflitas e exaustas. Mas na hora, gente, que eu penso no Evangelho alcançando elas, estava vindo uma barreira no meu coração. Eu não conseguia acreditar que eles podiam entregar a vida para Jesus. Porque eu vejo uma dureza. As pessoas necessitadas, precisando. Gente, a gente é procurado por pessoas que estão passando por situações diversas. E a gente... É interessante, eles estão lá no mundo, eles sabem quem você é, sabem que você... Eles conhecem o Evangelho, eles procuram a gente e falam da luta deles, que eles estão passando. E eles querem ouvir um conselho que venha de você. E você vai, você dá o conselho. Mas eles não querem sair do lugar que eles estão. Eles não querem compromisso com Deus. A gente ministra, a gente fala. Eles querem aquilo ali, eles querem a bênção, mas eles não querem compromisso nenhum com aquele que pode abençoar. E isso tem sido uma luta para mim, que eu vou falar para vocês uma coisa. É uma coisa que me dói, porque eu amo estar aqui. Eu costumo dizer que a igreja é a fronteira entre dois mundos. Aqui eu consigo perceber, discernir de uma forma impressionante as coisas. Impressionante. É impressionante. Quando eu estou aqui na frente, que a palavra vai sendo ministrada, eu começo a discernir, eu começo a ver o que eu não via antes. É impressionante. E não entra na minha cabeça essa dureza do coração das pessoas, de não está nem aí para dar um bendito dia na semana para vir na casa do Senhor. Isso me dói, porque eu amo isso. Eu venho para cá, Deus fala comigo. E aí eu orei, na quarta-feira eu falei assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou chamada para andar pelo que eu vejo com meus olhos naturais. Eu sou chamada para andar pelo que a tua palavra fala. E em 2 Coríntios 5:7 fala assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então eu falei com Deus dessa fraqueza minha. Eu falei com Deus dessa fraqueza. Eu achei um verso, né, que me falou muito. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1:3, fala assim: lembramos continuamente de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado,
o trabalho que resulta da fé. O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, esse verso ele é bom pra caramba. Se você parar para pensar nele, gente, 2 Tessalonicenses 1:3. É ele falando do quanto ele admira eles, o trabalho que eles fazem, que resulta de uma fé que eles têm. E eu falei, Senhor, eu preciso disso. E aí, no sábado de manhã, a gente foi orar, né? E a Lucy, eu orei de novo essa mesma oração. E a Lucy falou assim, Senhor, a Lucy falou esse verso. Ela falou, Senhor, os campos, a tua palavra fala que os campos estão brancos. Em João 4:35, vocês dizem que ainda faltam 4 meses para que venha a ceifa. Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos que já estão brancos. E eu falei, eu tenho que pegar isso. Eu tenho que andar nisso. Se Deus está falando que os campos estão brancos, é que tem pessoas para serem colhidas para o Senhor, para virem para o reino. Eu tenho que andar segundo a fé na palavra de Deus, né? E ele falou assim, Jesus falou em Mateus 9:38, rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Aqueles que vão estar colhendo esses feixes que já estão prontos para ser colhidos. Quem são esses trabalhadores? Nós. Nós somos esses trabalhadores. E bom que seja mesmo os trabalhadores da última hora. Sabe, gente? Às vezes a gente aqui, eu vejo as pessoas falando, eu sei que Deus tem um chamado para mim, mas eu não sei qual é o meu chamado. Ou às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho oportunidade de fazer nada. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Nós todos temos chamado. Todos nós. Nós somos esses trabalhadores que Deus está falando aqui. Os trabalhadores da última hora. A nossa oração do sábado, nós temos um verso que nós temos, que tem sido o que Deus nos deu para clamar. Está falando assim, olha, Mateus 6:9. Portanto, 6:9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Você sabe qual é o nosso chamado? Você sabe qual é o nosso chamado? É trazer o reino de Deus para a terra. Isso é o nosso chamado. Tem poder na nossa vida para isso. Poder dado, outorgado por Deus. É quando Jesus andou, onde ele andou, a vontade de Deus foi feita na terra, do jeito que ela é feita no céu. E Deus chama a gente para isso. O teu chamado, o nosso chamado, é trazer o reino para a terra. É com a nossa vida manifestar a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus na terra da mesma forma que ela é feita no céu. Andar aqui como Jesus andou. É isso que Deus espera da gente. Amém? Então, aonde que a gente começa a exercer o chamado? Sabe, gente, a gente fica pensando muito, isso aqui, e pregar longe. Não, gente, vou falar uma coisa para vocês. Você sabe qual o lugar que você pode começar a exercer o chamado que Deus tem na tua vida, que é o lugar mais promissor, é a terra mais pronta para germinar? A tua casa. A tua casa, tá? A gente deve começar na nossa casa, na igreja, na nossa igreja. E aonde quer que a gente for, trabalho, no supermercado, onde quer que a gente for. A gente é chamado para isso, para trazer o reino. Gente, olha só, nada como você começa na sua casa, ok? Isso aqui serve para todas as idades, porque tem aqueles que têm filho pequeno. Nada como você plantar semente no coração do teu filho. Está uma terra limpinha.
Limpinho. Foi colocado na tua mão. Porque titinho, novinho. Novinho. Gente, a gente prega o evangelho para os outros. É muita coisa para ser vencida. Eles já vêm com manias, eles já vêm com coisas que eles acreditam. Não é coisa qualquer, não. Mas para o filho, você pegar o teu filho pequenininho e ensinar ele e manifestar o reino de Deus na vidinha dele, gente, é colheita certa. É colheita certa. Mas para essa colheita ser certa, tem uns passos. Tem um verso aqui que Deus me deu, que ele é pesado. Como que você serve a Deus na tua casa? Lucas 14, 25. Qual é o modo que funciona? Funciona, se isso aqui estiver acontecendo, começando no 25. Grandes multidões acompanharam a Jesus. Então, dirigindo-se Jesus à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não sou eu que estou falando. Não, eu não estou inventando isso. Está na Bíblia. Preste atenção, gente. Preste atenção nisso. No 27, da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Mateus 10, 37. Quem ama a seu pai e sua mãe mais do que a mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você sabe como que você vai mostrar para o teu filho e para a tua filha quem é o dono da tua vida? É quando você ama a Deus mais do que a eles. Gente, isso é sério. Porque eu vou falar para vocês. Na nossa casa, para os nossos filhos verem que a gente tem Deus, em primeiro lugar, tem uma hierarquia. Primeiro que manda, Deus. Segundo que manda, marido. Terceiro, esposa. E aí tá os filhinhos lá embaixo. Que no tempo devido, criado segundo Deus, eles vão ter o dizer deles. Tem vez que Guto e Azaf aconselham eu e o Marco. Tem vez que eles aconselham a gente. Mas tem gente, a gente estava cantando aqui, né? Eu vivo só para ti. Gente, para e pensa. Seja verdadeiro com você mesmo. Você pode dizer que você ama a Deus mais do que seus filhos? Você pode dizer isso? Você vive isso? Eu pergunto para mim, eu vivo isso? Gente, eu vou falar um negócio. A gente, quando tem essas coisinhas, quando vê essa coisinha pequenininha, a gente apaixona de uma tal forma. A gente que tudo passa a ser resto até Deus. Até Deus. Mas a Bíblia está falando aqui que você não é discípulo, não pode, se eles vêm em primeiro. E eles vêm em primeiro. Eles vêm em primeiro. Gente, gente, eu nunca vi uma geração mais perdida na criação de filhos do que essa geração. Eu nunca vi. Eles não sabem, pai e mãe não sabem o que fazer. Está criando um tiraninho, um little tirano, porque o bichinho manda. Manda. Ele olha, não sabe. Pai, mãe, a gente, mulher, nós somos uma tapada. Nós somos. Os filhos, eles fazem com a gente o que eles querem. A gente acredita no que eles falam. Gente,
Eu já acreditei em coisa que o meu falou. Como? Como? A gente acredita. Eles engabelam a gente. Engabela. Você é apaixonado por aquela coisinha e você deixa aquela coisinha te mandar. Você briga com qualquer um, com o teu melhor amigo. Você é desaforado com qualquer um por causa daquela coisinha. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E aí a gente tem a cara de pau de dizer: eu vivo só para ti? A gente vive só para Deus? Hoje a gente fala um negócio para vocês. Deus, essa palavra aqui, ela me doeu, mas me doeu. Mas me doeu que foi assim, é como cravou na minha alma. A gente tem que mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Eu escrevi algo aqui. Você só vai estar servindo a Deus dentro da tua casa quando você deixa os seus filhos saberem que você ama mais a Deus do que a eles. Não tem jeito do teu filho permanecer querer servir a Deus, ir na igreja. Não tem jeito. Se ele não vê que quem manda, que manda na casa é Deus, em primeiro lugar, e também vê que quem manda em segundo é o marido. Porque nós, mulher, nós somos tapadas com os filhos e com o marido. O coitado nasce o filho, não é regra geral, mas normalmente, nasce o filho, o marido, coitado, fica lá no escanteio. Fica lá no escanteio, é o último. Tudo é para o filho. Outro dia eu estava aconselhando uma pessoa, eu falei assim: escuta aqui, minha filha. Os filhos, eles vêm e quando você cria bem, eles vão. Vão casar, vão continuar a família deles. Quem vai ficar é o marido. É. Porque a mulher bota o coitado tão de escanteio. É, exato. Entende? Então, gente, Deus tem algo. Olha, é muito sério o chamado que Deus tem para nós. É muito sério. Eu estava vendo um documentário ontem que a Crica me falou. Gente, a gente tem que lutar muito. A luta é cerrada. E a gente tem que dispor. Aquele vídeo que o Marco passou semana passada, quem viu aqui o vídeo? Falando sobre os homens. Os homens se levantando para ser homem. Porque a gente que é mulher, se o homem não for homem, a gente take over. Porque é do jeito da gente, acabou. E a mulher que fala, a Bíblia está falando ali, quando ela é uma pessoa que é discípula de Deus, ela deixa o marido mandar. Ela deixa o marido mandar. Ela ensina, ela incentiva o marido. É sério. Gente, sabe por que tá essa geração como está? Porque os homens não verdadeiramente, eles não têm tomado posição que eles são para tomar. Gente, mas está na nossa mão. Se Deus está falando com a gente, está na nossa mão mudanças para serem feitas. Está na nossa mão. Outra coisa que eu escrevi. Você vai estar servindo a Deus dentro da tua casa quando você não permite dentro da tua casa aquilo que Deus não permite. Gente, a gente faz concessão para os nossos filhos. A gente faz concessão. A gente não quer que eles fiquem assim, tristes com a gente. A gente não quer... gente, a gente faz concessão. A gente dá desculpa para as coisas que eles fazem. Mãe, meu Deus do céu. Como que a gente dá desculpa? A gente acha a gente cria uma razão fajuta para aquilo que eles fazem. Para não ter que deal com a situation.
Essa é a verdade, gente. E sabe que a Bíblia fala disso? Se você ama ele, se você arruma desculpa para a vidinha dele, para os atos dele, que estão fazendo, você não é digno de ser meu discípulo. Você não ama a mim como você fala. Quando você deixa o teu filho dentro da tua casa fazer pouco de Deus, quando você deixa uma pessoa dentro da tua casa falar mal de Deus, você não é digno de ser discípulo do Senhor. Nós não somos quando a gente faz isso. Isso aqui, gente, não é historinha. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Tá na hora da gente se levantar e deixar e ser e amar a Deus. Gente, pare e pensa. Pare e pensa. Porque tem aqueles que têm filho pequeno e tem aqueles que têm filhos que estão grandes, que já estão grandes, que já estão adultos, Você tem um chamado diante de Deus para ministrar diante de Deus, clamando pelo teu filho, até que ele seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a verdade. Como que a gente pode... O que eu tenho para fazer? Hello? O que eu tenho para fazer? Teu filho está na mão do Senhor? Tua filha está servindo ao teu Deus? Tá? Como que você não tem o que fazer? Como? Tem muito trabalho. Tem muito trabalho para gente. Gente, tem uma geração inteira que não quer nem saber de igreja. Porque eles não viram os pais andando com Deus do jeito que eles tinham que ver. Quem mandou foi eles na casa. Porque se é Deus que manda, a coisa é diferente. A coisa é diferente. E a gente pode pagar para ver. Deus está chamando a gente para fazer isso. Deus está chamando a gente para pagar para ver. E a gente vai ver. Porque Ele é fiel. A gente, em vez de gastar o nosso tempo reclamando, ruminando reclamação, a gente tinha que estar diante de Deus. Diante de Deus pela nossa casa. Pela nossa casa. Os teus filhos, eles só vão ser impactados por Deus quando eles verem quem tem primazia na tua casa. Quem que manda? Quem que dá as ordens? É Deus ou é Ele? Porque se for Ele, forget it. Forget it. Criança grita o tempo inteiro. O seu filho grita. O seu filho pequeno, ele grita. Eu preciso saber quem manda. E você deixa ele à vontade, pensando que é Ele. Gente, isso tem que estar diante de nós. Isso é sério. Isso é sério. É uma geração se perdendo. E isso vai ser cobrado de nós. O quanto que isso incomoda a gente. O quanto que a gente está disposto a mudar. Que a gente deixa uma criança mandando. Gente, tem gente que fica zangado comigo porque eu falo, olha o que ele está fazendo. Isso não é certo. Fique irado. O que eu vou ganhar falando para você, mãe, que o que o teu filho está fazendo é errado? Mas eu estou falando. Ensina essa criança. Ensina essa criança. Você acaba com a vida do teu filho se você deixar ele mandar. Você acaba com a vida dele. Isso é sério. Você acaba. Pelo amor de Deus, acorda. E fala, não, daqui por diante eu vou fazer o que eu estou ouvindo. Porque Deus teve misericórdia de nós suficiente para botar a gente aqui para ouvir o que Ele está falando. Para acordar a gente. Gente, tem geração perdida. Tem uma geração. A gente pode começar a mudar isso. Vocês acham, gente? A gente pode. A Bíblia fala, os campos estão brancos. A nossa casa é o melhor campo que tem. É a nossa casa.
Sabe, gente, eu coloquei algumas frases aqui de conselhos para o sacerdócio. Tenha tempo para os seus filhos. Tenha tempo para ensinar eles. Deuteronômio 6:1-9. Deuteronômio capítulo 6, começando no 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, o neto, e o neto, todos os dias da tua vida, e os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel. E se multiplicar, gente, isso pode ser no nível espiritual de gente vir para o Senhor Jesus. E muito se multiplique na terra que emana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também os atarás como sinal na tua mão, e o porás por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha como é que Deus fala para você conversar com teu filho. Ensina a palavra de Deus. Gente, uma vez veio um rapaz, um pastor muçulmano pregar aqui. Ele estava contando, ex-muçulmano, ex-muçulmano, claro. E ele contou que ele evangelizava muçulmanos, né? E ele falou que, não, mas esse ele foi para lá para evangelizar, não é aquele alto, não, é um outro. Ele falou o seguinte, ele era brasileiro e foi para lá, para um país, eu não me lembro o país, mas a maioria era muçulmana. Então, o que aconteceu? Ele falou, pois é, a gente, quando faz festa para os nossos filhos, né? A gente pega lá os personagens que a gente gosta, os personagens que a criança gosta. Ele falou que lá, com meses, os pais pegam uma parte do Corão, eles escrita a tinta, eles jogam água naquilo ali, a tinta dissolve com aquilo que está escrito e eles dão para beber, para a criança beber, significando que aquilo vai estar nas entranhas da criança. Olha que coisa, gente. Olha como é que o nível que vai. Como é que a gente é com nossos filhos para ensinar a verdade? Oi? Festa com os personagens da gente, que a gente acha bonitinho. Mas como é que está sendo a gente ensinando eles a respeito de Deus? É trabalho árduo, gasta. Falarás com o teu filho ao sentares, ao andares, ao deitares. Gente, é trabalho e trabalho árduo. É trabalho e trabalho árduo. Mas vale tanto a pena. Vale tanto a pena. Um outro. Os pais precisam aprender a ouvir e a falar com os seus filhos. Ouvir e falar. A gente precisa ouvir. Isso eu fiz demais. Eu sempre escutava os meus meninos contar aquela história sem pé e sem cabeça. Eu sempre falo isso aqui. Mas porque a criança pequenininha contando uma história, né? Que não tem muito começo, não tem muito fim. Mas se você para e escuta eles quando eles são pequenininhos, eles vão vir falar com você mais tarde. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Os meus, eles vêm falar comigo. Uma coisa, quando a gente sempre fez isso, as crianças chegavam do colégio, ou tivessem ido num lugar, a gente parava para escutar eles contar como é que foi. A gente pergunta, até hoje o Azaf, quando chega em casa, ele fala assim, mãe, como foi o teu dia? Como é que foi? O que aconteceu? Ele tem a paciência de parar, vir me pergunta comigo com o pai dele. Ele escuta o que eu falo e ele faz comentário do que eu falo sobre o que aconteceu no dia. Oi? Exato. Gente, a pior coisa que você pode fazer é deixar o teu filho com acesso livre à mídia. É a pior coisa que você pode fazer para o seu filho. É dar celular na mão dele para ele ficar quieto.
Os meus filhos nunca precisaram de celular para ficar quieto. E não adianta dizer que é outra geração. Palhaçada. Palhaçada. Você pode ensinar ele a se acalmar, estando do teu lado. Você pode fazer isso. Esse documentário que eu vi ontem, ele foi tão terrível. Ele falava o que a mídia... É um documentário muito pesado, muito pesado. O que a mídia impregna na cabeça dos jovens, dos rapazes e das moças. E o que isso leva eles a fazerem. É inacreditável. É inacreditável. É incrível, sabe? Eu fico pensando, eu estava conversando com a Roberta aqui. A polícia, é como que a polícia ela nada contra uma tremenda correnteza. Porque a mídia, em todo o tempo, está bombardeando a cabeça do jovem, do rapaz e da moça, para ter sexo livre, que tudo que importa é o corpo, que tudo em que importa tudo é coisa, tudo é coisas. E o governo gasta horrores para perseguir, para parar com essa coisa de contra pessoas, indo contra pessoas que vão buscar prostituta. É uma coisa assim pesada. Só que tudo começa lá na criação. Gente, a mídia na mídia que entra na casa, o cara está sendo impregnado. Gente, era rapazes saindo com menina, mas ele não queria nem saber o nome. Cada hora estava com uma. E o rapaz, esse foi um rapaz cristão que fez documentário, ele perguntava com ele, você vai entrar em contato com ela depois de novo? Ele nunca mais vou ver ela na vida. Esse mesmo rapaz, quando casar e tiver a mulher dele, ele vai procurar a prostituta. É claro, sem nenhum pudor. Olha o que a gente está, olha o que essa sociedade está, gente. Gente, a coisa está incrível. É seríssimo. É com certeza. Não, no mundo porque os pais também não têm cuidado nenhum de proteger, de falar o que é certo. Gente, criança, vou falar um negócio. Criança sabe ser ruim. Eu já estava conversando com a pastora também, a gente está falando sobre isso. Eles sabem ser ruim. Eles sabem. Gente, é incrível. Você não precisa ensinar nada. O ruim eles sabem, então sabe. Você só o que é certo, você tem que ensinar para eles. Eles são capazes de falar cada coisa para o coleguinha, para ofender o coleguinha. Gente, é incrível isso. Machuca sem nem estar aí. Precisa de uma mãe pegando um abençoado pelo braço, ensinando ele como é que trata os outros. O que é isso que você está falando? Hoje, quando no colégio as professoras mandam, falando com os pais chegam quase batendo na professora, em vez de chamar e falar, o que aconteceu? Me conta aqui. Pergunta com a professora também, vamos colocar as coisas. Porque quando você cria ele em Deus, ensina ele a falar a verdade, ele vai falar. Ele pode até resistir por um pouco, mas ele fala. Sabe, ensinar a criança a ter temor a Deus, a ter respeito. Gente, é uma coisa que é trabalhoso e a gente tem que fazer. Porque criança sabe ser ruim. A gente tem que ensinar para eles o caminho bom. Amém? Presentes não substituem a presença dos pais. Uma geração que os pais dão muita coisa, tudo que o filho quer. Que negócio é esse de dar tudo que o filho quer? Que negócio é esse? Abriu a boca, quero. Quando der, você vai ter. Se der, para me te dar. Na minha época, a gente tinha... raramente a gente ganhava alguma coisa. Quando ganhava, tinha o maior zelo e cuidado, porque era tão raro poder ter aquilo. Daí a gente ser cuidadoso, agora vai ver. As crianças de hoje são cuidadosas com o que eles têm. E grita, você está lá. É como se fosse um empregado, filho. Pelo amor de Deus. Eu nunca vi crianças cheias de atitude. Outro dia eu estava falando com uma criança, eu fiquei horrorizada. Mas isso aqui. Que isso? Cheio de atitude. Uma criança, fedelinho, cheio de atitude. Como que pode isso, gente? Como que pode isso? A maior necessidade de seus filhos não é de coisas materiais, mas da tua presença. Outra coisa, seja exemplo para os seus filhos. Provérbios 22:6 fala assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar e ainda quando for velho jamais se desviará dele. Ser exemplo, é aquilo que a gente estava falando lá no início, eles olham.
Os pais são espelho para os filhos. Os pais ensinam mais pela vida do que pelas palavras. Os pais ensinam mais pela vida do que pelas palavras. Um exemplo vale mais do que 1000 discursos. Os pais precisam falar não apenas aos ouvidos dos seus filhos, mas também aos olhos. São frases, gente. São frases. São frases que é para a gente digerir, que é para a gente pensar. Quando os pais obedecem a Deus, quando os pais desobedecem a Deus, eles geram filhos para ser cativo. E é. Aqui está falando de Deuteronômio 28, 41, fala assim. Deuteronômio 28, capítulo 28, verso 41, fala assim: gerarão filhos e filhas, porém não ficarão contigo, serão levados ao cativeiro. Olha que coisa forte. Quando o pai e a mãe desobedecem a Deus, geram filhos para o cativeiro. Que é a maior verdade que essa. Olha para esse mundo. Olha para esse mundo, gente. Eles têm mesmo os filhos. Porque quando você cria o seu filho segundo Deus, sabe o que acontece? Você cria eles para eles irem. Você cria eles sabem que eles têm aquele lugar. Qualquer coisa que precisar, eles estão ali de volta. Eles enjoy tá na casa dos pais. Olha, uma coisa eu faço na minha casa. Eu faço da minha casa um lugar bom de se estar. Lá em casa não tem aquelas coisas, aquelas bate-boca. Não, é um lugar gostoso de estar. A Jamile está lá, a Jamile vê. Você já mora lá com o tempo já, né? Alguns meses, né? É um lugar bom, é um lugar de paz. É um lugar de paz. A gente tem que lutar para fazer a casa da gente um lugar de paz. Que os filhos venham e vão ter. Eles vão sentar ali. É tão gostoso o cheiro. É tanta coisa boa que vem na gente. A gente tem poder para criar isso, gente. Para criar essa influência nos nossos filhos. A gente não cria eles para nós. A gente cria eles para ir, se casar, se formar, ser bem-sucedido. Mas, acima de tudo, é ser bem-sucedido em deixar Deus ser o Deus da vida deles. Essa é a maior herança que a gente pode dar para os nossos filhos. Sabe? Não espera chegar o filho para você ter aquela coisa. Isso que Deus está fazendo, a gente ter esse estudo para casais, Deus vai estar mexendo com a gente. Deus tem algo. Isso não é porque teve uma ideia. Não. É no tempo de Deus, é na hora de Deus. Deus está querendo acordar a gente para algo. Deus está querendo acordar a gente para algo. Deus está com um chamado para a nossa vida. E Deus está querendo que a gente corresponda. É um tempo de Deus que está começando. Deus vai estar ensinando para a gente coisas. E a gente entrando nelas vai ter mudanças. Deus quer que nós preparemos a próxima geração para servir Ele na casa dEle. Deus quer que a gente prepare a próxima geração para continuar o serviço. Eles vão fazer melhor ainda do que a gente fez. Melhor ainda. Deus está com isso em mente. Deixa eu ver uma outra. Uma coisa que é muito séria. Orar pelos filhos. É uma missão, gente, é sublime, que a gente tem que abraçar. Ô, gente, para e pensa. Para e pensa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O seu filho já entendeu isso? Ele crê em Jesus? Ele serve a Jesus? Ele deu a vida dele já para Jesus? Se não, você tem trabalho demais. Você não pode ser dono das suas madrugadas. Você não pode ser dono do seu tempo livre para fazer o que quiser. Você tem que lutar pela vida do teu filho. Você tem que orar. Você tem que jejuar. Você tem que clamar. Gente,
Se teu filho morrer agora, para onde que ele está indo? Para onde que ele está indo? Você para face esse fato do jeito que a coisa é. Porque se ele não entendeu do sacrifício de Jesus na cruz ou não quis, ele não está indo para um bom lugar. Querendo ou não, gostando ou não, existe um dia de julgamento que a Bíblia fala e que todos nós vamos comparecer perante Deus. Quando Deus perguntar o que a gente fez, quando a gente tomou conta do que Ele colocou na nossa mão, o que você vai responder? O que nós vamos responder? Como que a gente pode deitar e dormir sem parar para pensar nisso, sem deixar isso nos doer na nossa alma, que os filhos estão nessa vida excomungada do mundo? Como que um pai e uma mãe pode deitar e dormir tranquilo? A gente tinha que ter um clamor. A gente não podia dar um segundo para Deus. A gente tinha que deixar Deus ser o dono da nossa casa, mandar na nossa casa, dar as ordens. A gente tem que ser discípulo mesmo, para eles saberem quem é Deus. Para eles saberem quem é Deus. Sabe, Deus quer que isso te constranja. Deus quer que isso constranja a gente. Sabe, gente, eu estava lendo Malaquias. Malaquias está falando assim, ó. Deixa eu achar aqui. Está falando assim, Malaquias 4:5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E eu virei para Deus e falei assim, por que o profeta Elias? Por que o profeta Elias? Gente, na época do profeta Elias, o povo servia a um demônio chamado Baal. E a esse demônio era ofertada sacrifícios de criança. Tem fotos assim, é terrível. Eles queimavam a criança viva dentro do corpo daquela imagem. E era assim, que era uma abominação diante de Deus o que estavam fazendo do Senhor. Era uma geração que, em troca de coisas, porque o traste desse capeta, ele era considerado trazer fertilidade e trazer uma grande colheita. Então, eles davam os filhos. Não é diferente do que fala, a desculpa que se dá hoje. Vou abortar, não posso criar. É tudo sacrifício. É tudo sacrifício. É tudo sacrifício. E se a gente não vê que isso é terrível diante de Deus, a gente não serve para nada. A gente não serve para nada. A gente se contentar com isso, por que a gente serve? Então, essa situação de Malaquias, quando eu li esse estudo, ele falava, naquela época, quando Elias veio, ele chamou, veio uma seca tremenda sobre a terra. Gente, tem muita maldição acontecendo. Por causa do coração dos pais. Gente, dos pais não ser convertido aos filhos. Sabe o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que se arrepender. A gente tem que se arrepender. A gente tem que se arrepender de ser tão bad parents como a gente é. A gente tem que se arrepender. Tem que entrar no nosso coração uma dor. Uma dor. Você se contentar com o teu filho, tua filha vivendo do jeito que está vivendo. E você não ir para diante do Deus Todo-Poderoso clamar pelo teu filho. Gente, a Bíblia fala, corrija o menino. Corrija o menino. Eu tenho um monte de versículo aqui. Deixa eu achar eles, espera aí. Eu coloquei tudo em... deixa eu ver se eu acho aqui. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina a afastará dela.
Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Isso aqui, não remova. É Provérbios 23, 13, 14. Não remova os marcos antigos. A Bíblia fala. Não remova os marcos antigos. Eu não estou falando de você pegar e espancar teu filho, não. Eu sempre bati no meu. No lugar certo, na quantidade exata. Então tá. É esse outro, né? É. Tem tantos de provérbio aqui que eu até já me perdi. Eu copiei vários. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus. Nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus. Deus quer que você perscrute o teu coração. Perscruta o coração. Deixa Deus revelar para você como é que você tem feito. Deixa Deus revelar para você como é que você tem criado seu filho. Deixa Deus revelar para você o que tem que ser mudado. Se não tivessem coisas para ser mudado no modo como você cria o filho, Deus não tinha me dado essa palavra. Hoje, gente, eu fiquei a semana inteira perguntando com Deus o que Ele queria que eu falasse. Ele só me falou na sexta-feira de noite. E ontem, o dia inteiro, ele foi mostrando para mim. Porque para mim vir, eu fico diante do Senhor. Pai, eu fiquei a semana inteira, o que o Senhor quer falar? Fala comigo, fala comigo. Nós somos os trabalhadores dessa última hora. Tá, gente, está na nossa mão. Deus está nos dando uma oportunidade da gente amar mais a Ele do que a nós mesmos. Da gente amar mais a Ele do que a gente amar os nossos filhos. Deus está nos dando uma oportunidade. E quando Deus dá uma oportunidade, Ele abençoa. Ele prospera ela quando você obedece. 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 Não leva isso. Isso, gente, não é nunca. É acusação. É Deus falando assim. Aprende. Vê. Deixa doer. A gente tem que deixar doer dentro da gente. Tem que haver uma dor. Gente, deixa Deus colocar uma dor no teu coração pela vida dos teus filhos. Deixa Deus fazer isso. Deixa Deus te ensinar. Gente, Ele está dando caminhos aqui. Ele está falando com a gente. Não deixe isso passar. Tudo que eu quero é que isso finque no nosso coração e doa. Porque no meu dói. No meu dói. Eu creio na palavra do meu Deus. Eu creio que quando Ele fala, Ele é Deus que faz. Ele está... Você tem tudo na tua mão. Se você deixar Deus ser Deus da tua vida, o dono, as coisas vão mudar na tua casa. Amém?